Olá, boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, com o secretário-geral do PSB, Renato Casagrande, que nos conta aqui como o partido vai se dirigir para essas eleições de 2018. Senador, eu comecei a ver aqui agora, apareceu aqui um banner de Marina Silva já lançando a sua pré-candidatura à presidência da República. Ela disse que ela não é investigada pela Lava Jato, que ela teve 22 milhões de votos em 2014, que é capaz de reunir as melhores cabeças para governar o país. Enfim, ela faz ali uma autopropaganda que pode aí chamar a atenção do eleitor. E esses 22 milhões de votos que ela teve foi também fruto da aliança com o PSB depois da morte de Eduardo Campos. Como é que fica a relação do PSB com Marina Silva, uma vez que o partido também espera a resposta de Joaquim Barbosa? Que sempre o senhor esquece de citar ele, não sei se é proposital. Não esqueço, não é porque o nosso ministro Joaquim Barbosa ainda não está afiliado ao PSB, tá certo? Mas todos nós estamos ansiosos esperando a sua filiação, né? Acho que o partido, de forma unânime, deseja a filiação de Joaquim Barbosa pelo seu perfil, pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu sucesso, pela sua competência. Ele, entrando no partido, vai participar do debate se o partido terá ou não um candidato à presidência da República. Acho que é importante ele participar desse debate junto conosco, junto com o Aldo, com o Beto, com a direção nacional do partido. Espero que a gente, de fato, receba o Joaquim Barbosa. E você falou de outra liderança também muito importante. A ex-senadora Marina Silva é uma figura que nós respeitamos muito. Você sabe disso, foi nossa candidata, recebeu o voto do 40, né, como candidata à presidência da República, foi companheira, né, de Eduardo Campos, depois foi companheira de Beto Albuquerque. Então, nós temos um carinho muito grande pela Marina e achamos que ela, de fato, é o que ela colocou nesse banner aí. É uma figura séria, né, e já teve uma votação muito expressiva. E, se for candidato, tem certeza que poderá ter também uma votação expressiva. Ela tem que romper, né, um isolamento assim, partidário. Ela pertence a um partido importante, mas que pela legislação brasileira não permite que ela tenha muito tempo de televisão e recurso para fundo eleitoral e fundo partidário. Agora, ela então, ficou meio sumida aí, né? Ela meio que se afastou também dos governadores do PSB, né? A rede se afastou muito dos estados governados, dos governos do PSB, como aqui no DF, Rodrigo Hollenberg. Como é que fica isso? Eu acho que a rede precisa fazer também essa autocrítica. Assim, se afastou do Rodrigo Hollenberg aqui em Brasília, que é um governante sério e que enfrentou e que assumiu o quadro financeiro mais grave do Brasil, né? Então, isso acho que foi uma medida assodada da direção local, como se afastou do governador Paulo Câmara, que é um governador também extraordinário, competente e sério. De Pernambuco. De Pernambuco, que eu acho que precisa também fazer essa revisão, né, com relação à posição do partido da rede lá em Pernambuco. Mas, assim, temos essas pontuações a fazermos, mas não podemos deixar de destacar, de fato, a competência e a seriedade da Marina e fazemos a avaliação de que ela precisará buscar, de fato, uma aliança para se tornar competitiva. Eu sei que rede social hoje é muito importante na campanha, a gente sabe disso, mas ainda a televisão cumpre um papel, né? E se você não tiver um mínimo de tempo de televisão, você pode deixar de ganhar aquilo que você poderia ganhar com o perfil que a Marina tem. Pois é, e as perguntas aqui. Boa noite, gostaria de saber como andam as conversas do seu partido com o Luciano Huck, do Flávio de São Paulo. Obrigado, Flávio. Bem, Flávio, obrigado. Nós não tivemos nenhuma conversa com o Luciano Huck. A gente acompanha pela imprensa. Eu sei que o Luciano Huck conversou com outros partidos, mas com o PSB não teve conversa. Eu compreendo que todos os brasileiros têm direito à candidatura a qualquer cargo que desejar, desde que tenha um partido político e que esteja filiado a esse partido político. Mas é fundamental que todos compreendamos também que é preciso ter o conhecimento
do mecanismo da política para que a gente tenha a expectativa de um bom governo. Luciano Huck é um excelente profissional na área de comunicação, um bom apresentador. Ainda não sabemos quais são suas ideias, se de fato ele vai ser candidato ou não, e se for candidato, quais são suas propostas e suas ideias. Mas não teve conversa do PSB com ele em nenhum momento. Adriano Alves, de Lagoa de Itaenga, boa noite. É interessante perguntar ao amigo Renato Casagrande se o PSB tem algum nome para disputar a majoritária, né, da presidência da República. De Lagoa de Itaenga. Tá bom, Adriano, muito obrigado pela pergunta. Eu já mencionei aqui, o PSB tem dois nomes, dois líderes que se colocaram como candidatos, como pré-candidatos dentro do partido. O Beto Albuquerque, que foi candidato a vice da Marina Silva, e o Aldo Rebelo, também um companheiro histórico do campo progressista, que foi presidente da Câmara. Saiu do PCdoB e foi do PCdoB, veio para o PSB, depois de filiado do PSB, se colocou como candidato a presidente da República. E nós temos uma conversa aberta de filiação do ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, se vier para o partido, também pode se colocar como um pré-candidato e o partido terá que debater, discutir, primeiro, se vai ter candidatura própria à presidência da República, segundo, que nome que nós levaremos para ser apresentado à população brasileira. Mas o PSB decidirá isso a partir de abril, de maio. Temos que chegar mais perto do alvo, que é a eleição, para que a gente decida com clareza, dentro do nosso campo de centro-esquerda, qual a posição política que nós vamos tomar. Nós temos 10 candidatos ao governo dos estados e a direção nacional saberá medir aquilo que é melhor para a política brasileira e aquilo que é melhor para a política do PSB. Agora, tem um problema aí com o Joaquim Barbosa, ele só vem adiando essa resposta para o PSB, disse que daria resposta no final de janeiro, agora já deixou para depois do Carnaval. Mas como é que vai ser isso? Uma vez que a gente já tem declarações de gente dizendo, inclusive o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que ele pode entrar, mas não é com compromisso de uma candidatura à presidência da República. O senhor também, pelo que eu entendi da sua colocação agora, ele entra como um militante e vai ter que disputar ali com os outros, ou uma prévia, ou uma convenção, para ver se consegue uma candidatura. Como é que ele vai entrar no partido, assim, no escuro, uma vez que ele, se for para entrar, é para ser candidato a presidente da República? Eu não acho que ele pode entrar, eu acho que ele deve entrar. Eu torço para que ele entre. Joaquim Barbosa é uma figura muito importante e vai enriquecer muito o Partido Socialista brasileiro. Eu também não acho que a gente precisa ter prévia. Eu acho que o debate e a conversa e o diálogo levará a uma posição de consenso no partido. A gente tem feito isso historicamente. Não é igual o PSDB, que precisa lá... Não, acho que nós não precisamos disso. Não temos nem a prática de prévia dentro do PSB. E especialmente depois do falecimento de Eduardo Campos, nós temos um conjunto de líderes que decidem em conjunto, coletivamente, as decisões, as questões políticas dentro do partido. E se tivermos mais de um candidato, e um desses candidatos for Joaquim Barbosa, eu tenho certeza que a gente vai chegar a um entendimento se teremos ou não um candidato a presidente da República e quem será este candidato. Então ele vai encontrar uma harmonia, um ambiente muito ameno e agradável se ele de fato desejar entrar no PSB. Mas a decisão é dele, né? Porque ele é um ex-ministro, ele tem uma vida organizada. Eu imagino, assim, eu que sou da política desde muito jovem, né? A gente tem reflexões em termos de candidatura, se vai ser ou não candidato. Imagina uma pessoa que nunca disputou uma eleição, ele tem uma reflexão a fazer com seus amigos pessoais e com a sua família, que eu acho que ele deve estar fazendo essa reflexão e é natural que a gente possa esperar o tempo do ministro Joaquim Barbosa. O Emerson, de Três Marias, Minas Gerais, obrigado, Emerson. Ele pergunta aqui, na ausência do Lula, qual o candidato que terá mais chance de assumir a presidência da República? Ele fala, é justa a condenação do ex-presidente Lula? Olha, dessa condenação do ex-presidente Lula, a Justiça tomou a decisão em segunda instância. O Lula tem recurso ainda, tanto para a segunda instância como para os órgãos da Justiça no nível superior. Então, acho que a gente tem que esperar essas decisões da Justiça. O candidato que vai... Qual o melhor candidato? Assim, essa é uma resposta que eu não posso dar pessoalmente. Cada um vai poder fazer a sua avaliação.
porque eu terei uma candidatura que é o do PSB, um aliado do PSB dentro da visão política nossa. Mas como nós já discutimos aqui, essa é uma eleição que, devido ao fim de um ciclo político, a instabilidade do principal líder do Brasil, que é o presidente Lula, essa é uma eleição diferente de outras eleições. Ela vai se definir com clareza um pouco mais adiante. E até acho que as alianças nos estados vão sofrer menos influência da decisão nacional dos partidos, porque os estados não esperam aquilo que vai, não vão esperar as alianças nacionais. Os estados vão avançando nas suas alianças pela instabilidade e pela nebulosidade da política nacional, que vai ficar mais claro um pouco mais adiante. E a gente percebe também que é uma eleição sem dinheiro, né? Porque o senhor falou que vai ser uma eleição diferente, mas o dinheiro para o financiamento já está lá, que é desse fundo eleitoral. Sim. E uma campanha curta. O PSB já calculou aí quanto é que vai ter para poder financiar uma campanha esse ano? Uma campanha com financiamento público, pela primeira vez uma campanha com financiamento público diferente. Os custos vão reduzir muito, porque apesar de toda a crítica que se fez ao tamanho do recurso para a campanha, 1 bilhão e 700 milhões de reais, que é um valor de fato muito alto, mas o país deixou haver uma pulverização partidária. Nós temos 35 partidos no país hoje. E a hora que você faz essa distribuição entre os partidos, cada partido recebe um valor que, quando distribuído entre os candidatos, fica um valor pequeno. O PSB terá em torno de 7% desse recurso. Então, o PSB terá em torno de um pouco mais de 100 milhões de reais para todos os candidatos ao governo, ao Senado, a deputado federal e deputado estadual. E a direção nacional, nos próximos dias, vai se reunir, porque cabe à direção nacional de cada partido, vai se reunir e vai definir qual é o critério de distribuição desse recurso para os candidatos. E o senador Renato Casagrande sabe do que está falando, porque é secretário-geral do partido. Mais uma pergunta aqui, é a Leda, uma pergunta muito interessante. Meus cumprimentos ao Casagrande e aos apresentadores. E ela quer dizer que no cenário nacional ainda é modesta a participação da mulher na política. Como o senhor avalia esta participação no PSB? Mulher lá está bem representada? A Leda. Olha, Leda... Está bem representada a mulher lá? Não, não está não, Leda. Assim, está bem representada qualitativamente, mas quantitativamente não. Né? O PSB sofre o mesmo problema de todas as agremiações brasileiras, porque as mulheres passaram a ter direitos políticos muito depois dos homens. E as mulheres, além de terem passado a ter direito político depois, elas ainda cumprem jornadas diferenciadas de trabalho e uma exigência sobre as mulheres muito maior que sobre os homens, um preconceito ainda muito grande. Então, mesmo os partidos mais modernos, como eu considero que seja o PSB, nós ainda temos muitas diferenças internas e que a legislação pode ajudar a resolver, né, essa participação das mulheres. E a formação política, eu sou presidente da Fundação João Mangabeira, que tem esse papel, a formação política das mulheres, o envolvimento das mulheres, o incentivo às mulheres para que elas possam participar, é um mecanismo e um caminho que a gente tem. Mas eu tenho que reconhecer que a resposta que a gente tem é muito menor do que aquela que nós precisamos para atingir esse equilíbrio entre homens e mulheres. Falando em mulheres, o senhor considera que Renata Campos, mulher viúva do ex-governador Eduardo Campos, ela vai ser candidata a alguma coisa? Ela já deu alguma sinalização que pode entrar para a política ou vai ficar só nos filhos mesmo? Então, a Renata, ela não será candidata, tá certo? Ela tem afirmado que não será. O João Campos, filho da Renata e do Eduardo, é pré-candidato a deputado federal, mas ela não, ela tem o seu trabalho profissional, vai seguir Ele o seu trabalho novo, né? Ele tem profissional. quantos anos, sabe? O João Campos deve ter 25, 26 anos de idade, aproximadamente, mas vai ser já é chefe de gabinete lá, já tem uma experiência política, nasceu na política. Eu tenho certeza que, se for eleito, vai ser um excelente parlamentar aqui em Brasília, fazer jus ao seu pai e ao seu avô. Seu bisavô. Seu bisavô. Bisavô, Miguel Arraes. Miguel Arraes, seu bisavô, grande Miguel Arraes. Então, mas a Renata vai, de fato, cuidar da família, liderar a família como lidera e vai cuidar do seu trabalho profissional. Perfeito. O ex-senador, ex-governador do Espírito Santo, ex-deputado Renato Casagrande.
Ele é secretário-geral do PSB e está aqui em Brasília e conversando aqui no Frente a Frente sobre política. Você pode participar aqui do programa. Nós temos aqui um WhatsApp muito bom para você fazer as suas perguntas. 17 99647 3337. Eu vou repetir. 17 99647 3337. Ou pelo Twitter da minha colega Denise, né? @DeniRotenburg e também @José M. Trindade. Está aí na sua telinha. Nós vamos agora a um intervalo. 2 minutos, já estaremos de volta. Só um pouquinho.